As estrelas, ao se formarem, não nascem necessariamente isoladas. Normalmente elas nascem em aglomerados estelares, onde se formam centenas, talvez milhares de estrelas. Esses aglomerados são chamados normalmente de aglomerados abertos, como por exemplo, foi como se formou a nossa estrela, o Sol. Com o passar do tempo, algumas dessas estrelas vão se afastando uma das outras devido à interação gravitacional, e então determinados sistemas permanecem com apenas uma estrela, como é o caso do nosso sistema solar. Outros sistemas formam-se com duas estrelas, são chamados de sistemas binários. E há sistemas estelares que formam-se com 3 estrelas. Esses são chamados sistemas triplos ou ternários. Portanto, quando está acontecendo a formação de um sistema estelar, há a possibilidade de também se formarem planetas e outros objetos ao seu redor. E isso não acontece somente com sistemas de somente uma estrela. Há também sistemas duplos de estrelas que já foram observados planetas orbitando o seu redor. Porém, em sistemas triplos de estrelas, isso ainda é muito raro de ser observado. Então, utilizando o ALMA, um conjunto de antenas no deserto do Atacama, 2 equipes de astrônomos descobriram pela primeira vez um disco formador de planetas com anéis desalinhados ao redor de um sistema estelar triplo, chamado de GW Orionis. Os astrônomos fornecem 2 cenários possíveis para o desalinhamento. Ou o disco foi dilacerado pela alteração gravitacional das estrelas, ou por um planeta recém-nascido. A maioria das estrelas que se parecem com o nosso Sol nasce com irmãos. Ao contrário dos planetas em nosso sistema solar, que orbitam todos no mesmo plano ao redor do Sol, os planetas em torno desses sistemas multiestelares geralmente têm órbitas que não estão alinhadas com as órbitas de suas estrelas. Suas órbitas tortas se originam nos discos formadores de planetas, os locais de nascimento dos planetas. O estudo de discos desalinhados em torno de várias estrelas, portanto, nos ajuda a entender como esses planetas se formam. Em um novo estudo, 2 equipes independentes de astrônomos apontaram o ALMA para o GW Orionis. Este é um jovem sistema estelar que hospeda 3 estrelas. As estrelas internas GW Ori A e B orbitam uma a outra e são separadas por uma unidade astronômica. E a terceira estrela, GW Ori C, orbita seus 2 irmãos a uma distância de aproximadamente 8 unidades astronômicas. O ALMA encontrou 3 anéis separados com orientações diferentes no enorme disco de formação de planetas de GW Orionis, localizados a aproximadamente 46, 185 e 340 unidades astronômicas do seu centro. O anel interno está muito desalinhado em relação aos anéis externos e às 3 estrelas. O anel mais externo é o maior já observado em discos formadores de planetas. Se um planeta estivesse se formando no intervalo entre o anel interno e o externo, ele estaria localizado a uma incrível distância das estrelas. Para efeito de comparação, Netuno está a apenas cerca de 30 unidades astronômicas do Sol. O ALMA observou o desalinhamento dos anéis de GW Orionis pela primeira vez em 2017. Usando conjuntos de telescópios, operando em comprimentos de onda infravermelhos, eles também mapearam as órbitas das 3 estrelas por mais de 11 anos, cobrindo um período orbital completo. A equipe descobriu que as 3 estrelas não orbitam no mesmo plano, mas que estão desalinhadas em relação à outra e em relação ao disco. Isso se provou crucial para entender como as estrelas moldam o disco. Ambas as equipes realizaram simulações de computador para investigar o que poderia causar o desalinhamento do anel interno em relação ao resto do disco e às estrelas. A primeira equipe sugere que os desalinhamentos observados são ligados ao efeito de ruptura de disco, o que sugere que a alteração gravitacional das estrelas em diferentes planos pode deformar e quebrar seus discos. Suas simulações mostraram que o desalinhamento nas órbitas das 3 estrelas poderia fazer com que o disco ao redor delas se dividisse em anéis distintos. Já as simulações da segunda equipe sugerem outra explicação possível para o grande desalinhamento entre os anéis de poeira interno e médio. As simulações mostram que a alteração gravitacional das estrelas triplas
por si só não pode explicar o grande desalinhamento observado. A presença de um planeta entre esses anéis é necessária para explicar por que o disco se partiu. Este planeta provavelmente esculpiu uma lacuna de poeira e quebrou o disco no local dos atuais anéis interno e externo. As equipes de cientistas que fizeram o estudo também especulam que o anel interno contém poeira suficiente para conter 30 terras, o que é suficiente para um planeta se formar no anel. Se estudos futuros encontrarem este planeta exótico, quer ele já exista ou ainda esteja em formação, ele seria o primeiro planeta já observado a orbitar 3 estrelas e possuiria uma órbita muito incomum. Esse então foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até o próximo.